quando se diz única regra, a tradição católica é acertada em cheio. Ora, a Igreja Católica Romana, entre outras coisas, ela tinha a tradição como sendo mais uma opção de revelação divina. Então, a tradição católica estava no mesmo pé de igualdade, está para a Igreja Católica, no mesmo pé de igualdade que a própria Bíblia. Então, para um católico romano, ele tem aqui a Bíblia e ele tem aqui o que diz os pais da Igreja, a tradição, os santos católicos. Então, se a Bíblia não diz isso, mas os pais ou a tradição afirma isso, os católicos entendem que isso aqui tem o mesmo peso do que a palavra de Deus. Então, para os batistas, eles negam completamente isso. Eles entendem que esse mesmo peso, essa comparação da tradição com a Escritura Sagrada, não há esse mesmo pé de igualdade, não há esse peso que a Igreja Católica dá à tradição. Portanto, eles negam a tradição católica, eles negam essa autoridade da tradição. Para eles, somente as Escrituras, porque a Escritura é a única regra, não há outra regra. Não há uma regra adicional, não há uma regra paralela. Para os batistas, somente a Escritura é a regra de fé e de prática. A confissão também nega, quando afirma que a Bíblia é a única regra, ela também nega a autoridade papal. O Papa, todo mundo sabe, o Papa Romano, ele é o cabeça da Igreja, considerado pelos católicos. Então, todas as afirmações papais devem ser obedecidas pelo catolicismo romano. O Papa Romano, quando ele senta no trono de São Pedro, ali no Vaticano, e ele profere as palavras ex cathedra, tudo que ele fala a partir daí é considerado infalível. Ou seja, é considerado inspirado, é considerado palavra de Deus. Então, todas as vezes que o Papa Romano se assenta no trono de São Pedro e profere as palavras ex cathedra, ele passa a ser um homem inspirado, à semelhança dos apóstolos, do conteúdo que os apóstolos falaram. Então, para os católicos romanos isso acontece. Mas os batistas negam completamente essa ideia de inspiração papal, de infalibilidade papal. E o texto da confissão de fé está negando isso. Quando ela trata a Escritura como a única regra, ela nega o ex cathedra do Papa, nega a infalibilidade papal, nega a tradição católica. Ela está negando tudo isso ao afirmar que somente a Escritura, ou a única regra, é a Escritura Sagrada. Nesse momento aqui, o Papa Romano ele se torna um pentecostal, porque na hora que ele diz ex cathedra, tudo que ele fala vem de Deus, é inspirado por Deus, é a palavra de Deus. Então ele se torna um pentecostal aqui, a semelhança das igrejas modernas, que alegam aqui, algumas delas, pentecostais, alegam receber revelação divina de Deus, ou seja, alegam ouvir a palavra de Deus até hoje. Deus continua falando com esse povo até hoje, assim eles dizem, a semelhança do Papa Católico. Se nós formos olhar para a questão do fator tempo, os pentecostais estão aqui seguindo o Papa, mas se nós formos olharmos para a questão prática mesmo, né, quantitativa, o Papa está se tornando um pentecostal ao dizer essas questões sagradas, ex cathedra, como o Vaticano assim assegura. Mas os batistas negam tudo isso. Os batistas de 1689, assim como o protestantismo reformado daquele tempo, negam completamente essa questão relacionada à autoridade do Papa, à autoridade da tradição,